Bom dia, muito bom dia! Estamos ao vivo aqui no Insight Timer e aqui no Instagram para as nossas lives de quarta-feira. Tava sumida por aqui nessas duas redes, né? Tanto aqui no Instagram sozinha, solo, porque eu costumo fazer a live com a Lei da Gratidão, mas nas quartas-feiras que eu fazia sozinha, aqui no Instagram e aqui no Insight Timer, fazia algumas quartas que eu não aparecia. Então, bora hoje retomar. Eu espero nesse mês de abril retomar nossas lives de quarta. Só se às vezes alguma coisa acontece que eu não consigo. Mas normalmente a gente está toda quarta-feira, 7h30 da manhã, Brasil, 11h30 aqui de Portugal, certo? E também nas terças e quintas-feiras, junto com a Lei da Gratidão. E hoje nós vamos falar como evitar a ansiedade, certo? Para quem não me conhece ainda, principalmente aqui no Insight Timer, eu sou Luciana Rodrigues, treinadora mental e terapeuta, e eu ensino técnicas de controle mental, não só para combater a ansiedade, mas também para gerir as nossas emoções com sabedoria, baseado na neurociência, na física quântica e na espiritualidade. E é muito importante nós unirmos, né, a ciência com a espiritualidade, e algumas vezes até a gente pensa como é que a gente consegue fazer isso, mas é importante nós lembrarmos que nós temos esses 4 corpos: o mental, o emocional, esse corpo físico e o corpo espiritual. Então não adianta nós cuidarmos só do corpo físico ou negligenciarmos qualquer um dos outros corpos. E sempre eu digo, e é o meu testemunho, né? Eu venho de uma doença crônica e por isso que eu fui estudar neurociência, física quântica e me tornei terapeuta. Por quê? Porque o meu corpo adoeceu. E se você tem no seu corpo qualquer marca de doença, de sintoma, de dor, com certeza os seus corpos sutis, o mental, o emocional e o espiritual, já estão doentes, há muito tempo. Porque o corpo físico, que é o mais denso, ele demora mais para dar esse grito, né, esse alerta. Mas a gente precisa aprender a lidar com os corpos sutis para assim a gente conseguir lidar com o nosso corpo físico também. E como evitar a ansiedade? Como que a gente pode estar aí trabalhando a nossa ansiedade para não chegarmos a adoecer? Vamos lá então falar sobre isso, tá? Lembrando, primeira coisa, a ansiedade, ela é o quê? Ela é a nossa mente no futuro, tá? Tentando não sofrer com o futuro. Só que é aí que a gente acaba sofrendo. Por quê? Porque nós começamos a ter medo do futuro. Porque é natural, tá? Todos nós temos um medo do desconhecido, do que ainda não chegou. Esse é um dos medos básicos do ser humano. Medo do que ainda não aconteceu. Então, se nós temos esse medo, a ansiedade é o quê? É um excesso deste medo do que ainda não aconteceu, medo do futuro, medo do desconhecido. E se eu não trabalho a minha mente, esta ansiedade começa a tomar conta. Como é que isso funciona aqui dentro do nosso cérebro, né? Então, nós temos um mecanismo de defesa, de proteção no nosso cérebro, que é uma região que ela serve para nos proteger. Então, qualquer sinal de alerta, de perigo que a gente tenha, esta região vai dizer, calma, dá uma travada, né? Vai nos travar. Perigo, tá? Então, por exemplo, vamos trazer para a vida prática. Se você vai atravessar uma rua, esta região cerebral, ela vai dizer, escute uma buzina, olhe para os lados, veja se o semáforo está fechado, enfim, para que você possa atravessar em segurança. Então, esse sistema protetivo, ele serve para isto. Mas, qual é o grande problema? Que esse sistema protetivo, quando ele está extremamente ativado, e eu conheço pessoas que elas estão o tempo inteiro com essa região cerebral ativada, o que acaba acontecendo? Elas não conseguem viver, porque elas estão constantemente ansiosas e em estado de alerta. E aí,
Tudo é um perigo iminente. E aí elas não conseguem viver. E elas não conseguem sair da ansiedade porque elas estão sempre pensando em qual é o próximo perigo, qual é a próxima atenção que elas têm que ter, qual é o próximo estado de alerta que eu tenho que me manter. E aí, esta região ativada o tempo todo tem uma grande desvantagem, que é o quê? Se eu estou com esta região ativada, eu não consigo ativar esta região aqui, que é o meu córtex pré-frontal. Esta região, diferente daquela, o que eu sinto quando eu estou com esta região cerebral ativada? Aqui eu sinto clareza, eu sinto leveza, eu consigo tomar decisões mais assertivas, eu consigo dizer assim, não, realmente isto faz sentido, isto é legal, isso tá bom para mim. É esse caminho que eu tenho que seguir com tranquilidade, com leveza. Então, o que eu quero trazer? É possível nós vivermos com essa leveza, tomarmos decisões assertivas, termos alegria e felicidade todo santo dia, mesmo que a gente não ganhe na Mega Sena, mesmo que nada externo aconteça? É totalmente possível. O que nós precisamos? Treinar a nossa mente. Treinar a nossa mente constantemente e aprender técnicas de controle mental que vão desativar esta região primeira que eu falei, que é do estado de alerta, e ativar o nosso córtex pré-frontal. E aí muita gente me pergunta, Lu, mas isso é muito difícil, eu não consigo, eu não sei. Gente, é treino. Assim como nós treinamos o nosso corpo quando a gente vai na academia, no ginásio, como chama aqui em Portugal, né? A gente vai no ginásio. Os primeiros dias que você começa a fazer treino de braço, por exemplo, você vai sentir o seu braço doer. Vai sentir aquele músculo doer. Por quê? Porque o cérebro é um músculo. Mas depois fica muito fácil, tá? E não é à toa que eu escrevi esse livro aqui, Ansiedade Não Mais, guia prático para você ter autocontrole mesmo sendo humano. Por quê? Porque aqui nesse livro eu conto um pouco da minha trajetória, que eu era tão ansiosa, mas tão ansiosa, que eu desenvolvi essa doença crônica, que não é mais crônica, porque ela está inativa em remissão. Então os médicos me deram um diagnóstico que eu ia ter que tomar remédio para o resto da vida. Porém, o que acabou acontecendo foi que eu comecei a controlar os meus pensamentos, comecei a colocar esse treinamento mental em dia, comecei a ter uma grande melhora que hoje, tá? Os meus resultados sem medicação, que eu teria que tomar para o resto da vida, dizem o quê? Que a minha doença está inativa em remissão. E como que eu consegui isto? Treinando a minha mente, através do autoconhecimento, através de todos os dias, porque me diz se tá funcionando aqui no Instagram, por favor, porque apareceu ligação fraca, mas eu tô até com os dados. Aqui no Insight Timer eu acho que tá tudo funcionando bem, mas me digam aqui no Instagram, por favor. E aí, continuando, nesse livro eu conto um pouco da minha trajetória e trago também a prática, né? Porque o que eu tô falando aqui, ó, nessa região aqui, ó, nessa parte do livro, que é um workbook, que são os exercícios. Porque se eu não coloco em prática, tá tudo bem, ótimo, obrigada, Dani. Porque se eu não coloco em prática, o que vai acontecer? O nosso cérebro, aquela região cerebral que eu falava, que era a amígdala cerebelar, vai te dominar. Vai te dominar. Não adianta. E, gente, uma outra coisa que me perguntam muito, né? Ah, eu não sei se eu sou ansiosa. As pessoas me perguntam assim, como é que eu faço para descobrir se eu sou ansiosa ou não? Certo? Todos nós, a princípio, vamos ter ansiedade. Por quê? Porque essa região cerebral do nosso cérebro tá ali o tempo todo, alerta, perigo, perigo, eu vou te proteger. Mas também eu vou te travar. Eu vou começar a fazer com que tu tenha estagnação, procrastinação, enfim, várias coisas na vida. E aí, é muito interessante porque vocês olham para as outras pessoas e pensam assim, nossa, como é que aquela pessoa consegue fazer aquilo e eu não consigo? Isso já é a ansiedade que não está te permitindo, tá? Se você tá com estagnação,
procrastinação em alguma área da sua vida, com certeza é porque você já está com a sua amígdala muito ativada, certo? No meu caso, eu estava com a minha amígdala tão ativada que, além de estar estagnada, eu literalmente construí uma doença no meu corpo, que era uma doença psicossomática. Então, quer dizer, eu ia somatizando. Aí, o que eu precisei fazer? Entender a neurociência e a física quântica, entender como eu pensava, começar a botar essas técnicas na minha vida, tanto que eu comecei a melhorar e hoje eu tô com uma doença crônica, que os médicos dizem que não teria cura e que eu teria que tomar remédio para o resto da vida, inativa em remissão. E já transformei a vida de mais de 2.800 pessoas, que hoje participaram do método, que eu explico bastante aqui no livro, tá? E já conseguiram vários avanços na sua vida. Então, gente, eu consegui e mais milhares de pessoas conseguiram. Por quê? Porque treinaram o seu cérebro, porque sabem técnicas, e essas técnicas, às vezes as pessoas me dizem assim, Lu, mas eu não tenho tempo de ficar meditando, de ficar fazendo muitas coisas e tal, meu dia é super corrido. Pois é, só que você está pensando 24 horas por dia. E são nessas 24 horas por dia, inclusive quando você está dormindo, seu cérebro não para, tá? Por isso que eu estou dizendo 24 horas por dia. Então, se o teu cérebro não para, quando que tu tem que colocar uma outra informação nele? Quando tu tá resolvendo, trabalhando, falando, quando tu tá fazendo o que tu estiver fazendo, não importa. É nesse momento que tu tem que botar a prática em dia. Que tu tem que olhar para aquilo que tu tá pensando, para aquela informação que a tua mente enganosa tá te falando, para ver se é verdade. Porque se ela tiver a informação que chegar for baseada na tua amígdala cerebelar, o que ela vai dizer para ti? Não faz, cuidado, perigo. E aí tu vai fazer o que na tua vida? Ficar estagnada, travada, procrastinando. E isso eu não tô falando só para as coisas básicas do dia a dia. Eu tô falando para os teus sonhos, para os teus desejos. E aí, qual é o outro agravante disso, que muitas pessoas chegam para fazer mentoria comigo e eu digo, quais são os teus projetos, o que tu quer? E ela diz, eu não sei o que eu quero. Eu não sei o que eu quero no relacionamento, então qualquer um serve. Eu não sei o que eu quero na minha carreira, então o que eu tô fazendo tá bom. Eu não sei o que eu quero na minha prosperidade financeira, então ganhar isso também tá relativamente bom. Vocês estão entendendo que a gente pode ter tudo, absolutamente tudo, mas o que eu preciso? Mudar esse mindset. Eu preciso mudar a região cerebral que eu estou pensando. Eu tenho que desativar essa amígdala cerebelar e ativar o meu córtex. E as técnicas são extremamente simples, mas muito poderosas. Por quê? Porque tu vai fazer isso na hora. Tu vai travar aquela informação, colocar uma outra informação e descarregar a solução, o que tu quer. Porque a tua amígdala, por natureza, olha bem essa informação. Por natureza, o nosso cérebro vai olhar para o quê? Para o pior resultado. Aprender a desativar. Travou? Voltou agora, né? Me digam aqui. A gente precisa o quê? Aprender a desativar essa região do nosso cérebro, aprender a ativar essa aqui. Gente, é menos de 2 segundos para fazer isto, tá? É perceber que aquilo ali é a minha amígdala, é a ansiedade, tá me travando, e eu vou fazer o quê? Colocar uma nova informação. Quando eu coloco uma nova informação para o meu cérebro, tá? Que não é o problema, o perigo, o que eu não vou conseguir fazer, o pessimismo e tudo mais, que é a solução e a solução de qualquer coisa, inclusive daquele pensamento que eu estava tendo. O que faz? Automaticamente faz no meu cérebro. Eu mudei o pensamento, isso aqui tudo em fração de segundos. Eu vou descarregar uma nova química no meu corpo. Eu vou sentir outra emoção. Eu vibro outra emoção e eu recebo outra emoção.
É assim que funciona. É exatamente assim que funciona. E quanto tempo eu levo para fazer isso? Milésimos de segundo. Lu, mas como isso? Por quê? Porque tu tem em torno de 70 mil pensamentos por dia. Não dá para dizer, mas eu medito 5, 10 minutos por dia. Tá, e as outras horas do teu dia? Se tu não treina a tua mente, o que vai acontecer? Tu vai voltar para a amígdala, tu vai voltar para a ansiedade, tu vai voltar para o estresse contínuo, tá? Então, é legal se tu já medita 5, 10 minutos por dia, ótimo. E também depende, né? Porque às vezes tem gente que senta para meditar e a cabeça fica lá, a mente fica numa balada, né? Numa eletrônica, sei lá, né? Por quê? Porque não para. Então, aí tu fica com mais raiva porque tu perdeu 5 minutos por dia, tentando meditar e a tua mente não funcionou. Por isso que eu tô dizendo, tem várias técnicas, tá? Mas essa de interromper o pensamento repetitivo, colocar uma outra informação, ela é ao longo do nosso dia o tempo todo. Tem outras, tem a limpeza de crenças, tem a próprio alinhamento, que é uma meditação com foco, tem várias outras técnicas, tá? Visualização, afirmações, enfim, tudo isso, Ho'oponopono, tudo isso que as pessoas falam, funciona? Funciona se tu praticar. Lu, funciona com essas milhares de pessoas que mudaram a vida? Funciona, porque elas praticam. Funciona para mim, por quê? Porque eu pratico. Porque eu estou em constante observância. O orar e vigiar, gente, é isso aqui. Esse orar e vigiar que está na Bíblia, orar e vigiar são os teus pensamentos, tá? E se você coloca isso em prática, você tem vida em abundância. Olha lá o que foi nos prometido. Vida e vida em abundância. Mas o que tu tem que fazer? Orar e vigiar os teus pensamentos. Porque senão não dá. A Dani botou aqui, um bom escape é ocupar o tempo com atividade física e coisas que melhoram a sua autoestima, autocuidado. Isso mudou o foco dos meus pensamentos. Sim, isso também é importante. Mas, porém, vamos lá. Uma pessoa que está meio depressiva ou muito ansiosa, às vezes ela não consegue fazer atividade física. Então, antes dela ir para fazer atividade física, ela precisa o quê? Mudar a informação. Tá? Eu era uma pessoa assim. E eu acabei de chegar do yoga agora, tá? Eu já fiz a minha atividade física de hoje, certo? Já tô aqui fazendo a live. E por quê? Porque eu não suportava academia. Eu não suportava ir no ginásio. E eu tive que mudar essa informação para eu conseguir ter constância no ginásio, na academia. Hoje eu consigo, tá? Então, olha que bom esse... E por que a atividade física, voltando, por que a atividade física faz tão bem, Dani, como tu disse aqui? Porque ela gera essa química de bem-estar. Ela vai gerar dopamina, serotonina, ocitocina, noradrenalina. Ela vai gerar esta química, certo? Agora, mas como é que tu vai gerar essa química sem ser através da atividade física? Ou tendo essa disposição para ir para o ginásio, para academia. Eu também antes só caminhava, mas eu percebi que eu precisava também da musculação, precisava de outras coisas. E hoje eu consigo colocar uma outra informação na minha mente para manter. E foi exatamente uma outra informação, porque eu botava todas as desculpas possíveis para não ir na academia. E ainda é longe um pouco da minha casa, então eu tinha que... É longe, é frio. Ai, gente, você não tem ideia. Eu que odiava ir pra academia, tá? Teve dias aqui super frio, que era 7 e pouco da manhã, noite. E eu tava indo pra academia. Eu dizia, eu não tô me reconhecendo. O que mudou? Foi, acordei e tive um milagre que eu resolvi ir? Não. Além da persistência, além do orar e vigiar, foi o que? Colocar uma nova informação no meu cérebro. Que é o que? Eu visualizava o resultado final e via o quanto isso era benéfico para o meu corpo, tá? Porque para mim, treinar a mente hoje é muito fácil. Tanto que eu tô aqui falando sobre isso. Agora, treinar o corpo não era nada fácil.
Não era. E eu ainda tenho que colocar uma informação muito produtiva no meu cérebro para ir. Além de organizar, além de deixar a minha roupinha já... Tá bom, Luciana, amanhã tu vai acordar e vai colocar essa roupa, porque tu vai pra academia, tá? Então, é toda uma conversa, e é isso que eu tô dizendo. Para gerar essa química de bem-estar, é toda uma conversa primeira que a gente tem que ter. E como evitar a ansiedade também faz parte dessa conversa anterior. Porque muitas pessoas me dizem assim, quando eu vejo eu já tô ansiosa. Então, tá entendendo que tu precisa interromper o pensamento repetitivo, colocar uma nova informação antes da ansiedade tomar conta? Por quê? Porque se tu colocar essa informação depois, tu já tá uma pilha. Tu já tá aqui com taquicardia. Tu já tá travada. Tu já tá sem agir. E é aqui que a gente tem que colocar. Tá? Então, existe técnica para isso. Aqui no meu livro tem muitas práticas também. Tem nas minhas mentorias, tem cursos, tem várias coisas que eu ensino, mas essas práticas, elas são fundamentais para nossa vida, para que a gente viva sem ansiedade, ok? Gente, 2 minutos, vou pedir que vocês fiquem aqui comigo para a gente fazer algumas respirações, colocar alguns downloads junto com a nossa espiritualidade e já ter um dia melhor, certo? Então, quem puder, por favor, simplesmente sente confortável, feche os seus olhos e comece a respirar lento e profundo. Agora eu não vou dizer que tem que respirar assim assado, deixa simplesmente a respiração cada vez mais lenta, tá? Então vamos lá, senta, deixa o ar entrar e sair livre. Vai conectando com seu coração. Quanto mais profundo for essa respiração agora, sem pensar que tá certo ou errado, vai deixando agora a atenção no teu corpo, no teu coração. Imagina uma luz dourada no teu peito. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é, para os mestres e mestras, anjos da guarda, para retirar de cada um de nós toda a sensação física, mental, emocional e espiritual de ansiedade. Inclusive dos nossos registros akáshicos que a gente pode ter trazido de outras vidas. Toda essa sensação de ansiedade que agora nós tenhamos nas nossas células, no nosso DNA, seja cancelada, descriada, deletada e enviada para a luz de Deus. Respira lento e profundo e sente agora subindo, indo lá para o alto. Toda essa densidade, essa sujeira, essa poeira, saindo em forma de ansiedade, indo lá para o alto, para a luz de Deus. Está feito, está feito, está feito. E eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque em cada um de nós a sensação mais elevada de segurança. Que é possível, seguro e permitido nós nos sentirmos seguros, a ponto de que nenhum tipo de ansiedade tome conta da nossa vida. Respira lento e profundo. Deixa agora uma luz violeta entrar pelo topo da tua cabeça, passa pelo teu chakra frontal, entre as sobrancelhas, garganta, laríngeo, coração. Essa luz violeta vai descendo o abdômen, baixo ventre, topo da coluna vertebral, pernas e pés. E você vê agora todo o seu corpo com esta luz violeta transmutando, trazendo esta segurança. Eu peço para que toda a equipe multidimensional faça com que a gente permaneça com esta sensação ao longo do nosso dia e que nós treinamos a nossa mente para não perder essa sensação tão maravilhosa. Respira lento e profundo, conecta com seu coração, vai voltando para o aqui e agora e quando quiser vai abrindo seus olhos. Vão me dizendo como é que vocês estão se sentindo, tanto aqui no Insight Timer quanto aqui no Instagram. Para quem não me segue, eu sou
Lua Ativamente, Luciana Rodrigues da Lua Ativamente. Já me siga no Instagram, me siga aqui no Insight Timer também, né, como teacher. E também, quem ainda não faz parte da minha comunidade VIP, que é no WhatsApp, segunda, quarta e sexta eu distribuo áudios gratuitamente, tá? Então, já pode vir para a minha comunidade, que lá você vai saber tudo em primeira mão sempre, tá bom? Leveza, muito bem, ótimo, tá? Gente, gratidão. A gente se encontra amanhã no Instagram, aqui no Insight Timer, toda quarta-feira. Sejam muito bem-vindos sempre, tá? Qualquer coisa é só me escrever e eu agradeço pela nossa energia ter se conectado. Beijos, gratidão.